Boa tarde, Calepino. Começa em 3 minutos. Começa em 3 minutos, tá. Atenção, daqui a 3 minutos, nós estamos iniciando. Falta o hábito, né? Pronto. Boa tarde, Calepino. Eu sou o Antônio Fontenelle, mas meu nome é Antônio Pinto Carneiro. Mas o nome Fontenelle foi questões aqui por questões do carneirismo, né? Então, eu, inclusive, falo aqui no capítulo. Então, eu vou falar hoje sobre a questão do meu livro, que é isso aqui, Decisões Evolutivas, né? Eu tenho uma série de questões que, inclusive, em geral, as pessoas me fazem essas perguntas, né? Por que o tema? Quem incentivou? Qual foi a pessoa que mais influiu na escrita desse livro, né? Então, o tema surgiu de um diagnóstico que o professor Valdo me fez sobre minha condição. Inclusive, ele citou outras pessoas aqui da CCCI que tinham a mesma questão, o mesmo problema. E eu depois verifiquei que essa questão da estudofobia, ela é muito... ela tem várias situações. Em todo lugar tem pessoas com problema de estudofobia, né? Agora, o meu caso não é aquele mais agravante, porque tem duas situações da estudofobia. A estudofobia mais light, que é aquela que você consegue sobreviver, fazer tudo aquilo que você tem que fazer, embora com algumas dificuldades, e aquela que você chega a um ponto vamos dizer assim, de surtar, de ficar paralisado em certas situações, né? Eu consegui sobreviver, inclusive, escrevendo esse livro, né? Que é uma coisa é você ter a sintomática, outra coisa é você escrever sobre aquele assunto, né? Então, é isso aí. E na ocasião que eu estava fazendo o curso de autores, eu não tinha a menor ideia qual era o tema que eu ia explorar. E depois me lembrei, puxa, mas espera aí, eu tenho esse diagnóstico. Esse diagnóstico dado pelo professor Valdo, assim, cara a cara, ele apontando assim, com aquele dedo dele, assim, indicador. Eu digo, poxa, aí vai ser esse, não tem dúvida. Então, foi isso mesmo que eu... né? Daí para frente, comecei a trabalhar sobre a temática, né, dentro do próprio curso e tal. Inicialmente, eu escrevi esse livro aqui. Na verdade, isso aqui não é um livro, porque não está no formato de livro ainda, mas é um material de um livro. De tanto eu mexer com ele, eu comecei a achar que eu devia abandoná-lo. Sabe aquela coisa de você ter aquela dificuldade de consertar uma coisa que você não começou muito certo? Às vezes é melhor você deixar de lado e começar tudo de novo. Foi o que eu fiz. Praticamente não aproveitei nada
a não ser algumas coisinhas do índice, né? Do índice geral, e foi isso. Mas, Antônio, esse material aí também era sobre decisões evolutivas ou Sim. era um outro assunto? Tinha muito a ver com as decisões, mas estava muito misturado, estava muito disperso. Tá? Foi por isso que não consegui, porque o livro ele tem uma espinha dorsal, né? Se você não seguir aquela espinha dorsal, dentro de um crescendo ou qualquer coisa dessa natureza, você não consegue deslanchar. Por mais que você tente montar aquelas peças que não faz parte daquele tabuleiro, você não tem como trabalhar com ele. E percebi que tinha muitas peças fora do tabuleiro da decisão em geral, né? Então eu tive que começar tudo de novo. Foi assim que eu comecei. E eu tenho algumas considerações a abordar antes do... Primeiro que eu gostaria de falar um pouco sobre o assunto, e quem já está lendo, quem já tem algum conhecimento do assunto, tanto aqui no momento, agora com o material trazido, como já lido, que o livro já está espalhado aí em vários locais do Brasil, né? E eu queria fazer algumas considerações sobre a questão da decisão em si, né? Ninguém foge do ônus das decisões, principalmente decisões evolutivas, no nosso caso, né? Você amanhece o dia tomando decisões, não tem jeito, não tem jeito. Até o café da manhã você tem que decidir o que você vai comer no café da manhã. Se vai sair, se vai para o supermercado, se vai ao trabalho, se o trabalho é um trabalho de visitação, para aquele local que você vai. Então é um negócio muito sério. Então decisão faz parte da vida de todo mundo. Eu chamo esse assunto de assunto transversal. As decisões são assunto transversal. Bom, no livro há um crescendo da destofobia, passando por hesitações, estou falando especificamente do livro, tá? E até chegar na destofilia. Então a estrutura dele, a espinha dorsal dele, está num crescendo. Isso não foi fácil, você ter um material já bem melhorado, mas colocá-lo de volta nessa condição de crescendo. Eu tive que pedir orientação a algumas pessoas me ajudaram e deu certo. Foi muito bom. Eu tinha todo o material, ou seja, eu tinha todas as peças do xadrez, faltava fazer aquela montagem sequencial para dar essa estrutura que nós temos hoje, né? E eu gostei dela, no final eu gostei, poxa, é essa mesmo, é isso que eu queria e é isso que ficou. Para se fazer boas escolhas ou decisões, requer discernimento, racionalidade, coragem e vontade. Porque só ter coragem e boa vontade não é suficiente, né? Falta a questão de discernimento. Existe aquele velha expressão que se diz, né? Que boa vontade e boa intenção, o inferno está assim, lotado, né? Então, nem sempre é fácil tomar decisões acertadas. Tomar decisão, todos nós tomamos, agora a gente erra. Agora, o erro maior é não tomá-las. Você erra mais se não tomar. Porque se você tomando e errando, você tem um aprendizado. Se você tomou uma decisão e foi acertada, está tudo certo. Somou o útil ao agradável, né? Porque todo erro, toda decisão errada, ela serve de aprendizado para a próxima que você vai tomar. Desde que seja mais próxima possível. Porque não tem jeito. Nós estamos na condição de errar para acertar. O ideal seria acertar direto, né? Sair da pusilanimidade para tomar decisão encorajadas é uma boa... Está dentro da questão evolutiva, né? Que a pessoa pusilânime é aquela que não toma decisões necessárias. Pode até tomar alguma decisão, porque tudo é relativo à questão da decisão. Você tem, pelo menos, decisões básicas, a pessoa, por mais simples que seja, as decisões básicas ele toma, porque senão ele sobreviveria, né? Mas as decisões de alto nível requer até mesmo a questão do conhecimento, né? A tal obra contém bastante autopesquisa, no caso autocasuística, vocês vão ver as autocasuísticas aí dentro. Teve pessoas que criticaram, que acharam que eu estava querendo aparecer, mas se o livro é sobre decisões, algo colocado lá dentro de traforismo, eu acho que ajuda, né? Esse material aqui era um material muito
trafarista. É um material bom, mas muito trafarista. E muito disperso, e muito com o que chamavam de morte súbita. O assunto ia bem pra caramba, e pá, morreu, o assunto morria. Não tinha cardiologista que conseguisse levantar o cara, né? Quanto à destofobia, eu até já comentei no início, há duas condições, inclusive tem no 700 experimentos, que é a moderada, levando a vida apenas com certa dificuldade, que é o meu caso, eu me considerei nessa primeira situação, tá certo? Mas me achei com a obrigação de falar sobre aquele assunto, né? E tem a segunda, que é aquela que compromete, chegando à imobilização, aquela que surta a pessoa chora, tá? Tem muitos casos dessa natureza. A gente pensa que é brincadeira, não é. Tem pessoas que têm dificuldade de decisão, que se desespera, tá? E acaba não tomando nenhuma decisão, porque a patologia é tão grande, o lado emocional é tão grande, que a pessoa resolve a estagnar. Entra num processo de estagnação, precisa que o outro chegue e ajude, né? Esse livro ele tem um adendo, vamos dizer assim, relativamente substancioso. Eu pesquisei 100 questões relacionadas com as decisões em si, o conteúdo dele, nas quais tem aproximadamente 23 questões que tem a palavra decisão lá dentro dela. E as outras, as 70 e poucas, tem o assunto relacionado com autoenfrentamento, vontade, cosmoética, e assuntos próximos, tipo escolha, A, B, C. Então, ele tem essa substância. E, além do mais, ele também tem 100 verbetes também relacionados com o assunto, tá? Dos quais alguns deles são meus, inclusive tirados do próprio material do livro. O nome do capítulo é o nome do verbete. Todos eles foram apresentados, defendidos, né? Pois bem, continuando aqui, eu tenho algumas mais considerações a respeito da acidofobia em si. Aqui eu tenho uma relação, que tem um errozinho no início aqui, o número 1. Eu modifiquei aqui a palavra, tirei de um verbo para o substantivo, mas me esqueci de modificar as palavras anexas, né? É ingênuo. A pessoa que tem problema de acidofobia, ele tem um certo percentual de ingenuidade, porque ele acaba fazendo coisa com o comando do outro, né? Tá certo? Ele usa justificativas excessivas, porque é o processo de se dar saltos, né? Saltos fugitivos, né? Escapatórias, porque a pessoa não assume e acaba fugindo. Ele tem um rebuscamento, até na questão textual, eu me percebi nesse sentido. Eu tinha um rebuscamento muito grande. Isso aqui é mais eu, tá? Tem alguma coisa comigo mesmo. E eu tenho observado também nos outros, porque também as pessoas também são espelhos da gente, né? É ruim quando você olha para um espelho quebrado, aí você se acha todo quebrado também. A gente vai levando. Então, até na questão textual, eu tinha muita emoção no meio, né? Autocorrupção nem se fala. Aí está dentro do excesso informacional, a prolixidade. O que é a pessoa ser prolixo? Ele é inseguro. Então, ele diz 3 vezes o que ele poderia dizer numa síntese. De uma vez só, 3 ou 4 palavras. Às vezes ele diz em 20, 30 palavras, né? Uso excessivo da voz passiva. Vocês observem bem quando alguém está fazendo um comentário na voz passiva, ao invés de ser ativo, né? Voz ativa, voz passiva. Eu quero isso, eu posso fazer isso, A pessoa não, tá, e começa a entrar numa passividade total. Estou chamando aqui de voz passiva, mas pode ser coisa relacionada. O uso de palavras frágeis, ao invés de ser palavras fortes. Na língua alemã, existem verbos fortes e verbos fracos. Como é uma língua mais exata, tem isso também. Então, eu trazendo isso para o português, eu penso que nós temos também verbos frágeis, fracos, e verbos fortes, que é mais positivo, que é mais proativo, e outros que é mais passivo, né? A questão do jachismo é muito comum, na questão do humorismo, né?
eu acho para isso, eu acho aquilo, né? Então, aquilo vai levando. Toda conversa tem o acho pelo meio. São palavras, tem também a questão da palavra emocionada, muito excesso de adjetivação. Às vezes, um adjetivo só, você qualifica um substantivo, né? Qualquer uma palavra, mas... E quando você entra no excesso, né? Pouca análise nas conversas textuais, nas conversas e nos textos, quer dizer, você não tem uma análise complexa, você acaba sendo mais superficial. Porque quando você não analisa, nada que você vai expor, você é superficial, em todos os sentidos, né? Às vezes autoritário para se compensar. Porque muita autoridade, muita palavra de orgulho, essas coisas todas, quem estuda com sociometria sabe que tem muitas palavras que nos remetem a outras situações, a trafares, né, no caso. Foge dos debates acalorados, por até não estar num debate simples, de uma conversa informal, pouca gente, mas quando o debate é mais forte, é mais polêmico, ele acaba inventando qualquer coisa, às vezes até uma diarreia. Dificuldade com formulação de argumentos fortes, é aquela coisa também das palavras fortes, então está no mesmo bloco, né? Mais ouve do que expõe para não sofrer represálias, porque a destofobia está nisso, gente, não é só a decisão em si, porque a decisão ela permeia tudo, ela permeia, é um assunto transversal, tudo se faz, tem decisão. Acho que até um pássaro, um animal, ele tem suas decisões. Uma árvore que ele vai ter um fruto lá, tem um inseto, ele vai para aquela árvore. Quer dizer, até os animais têm seu processo decisório, imagina o ser humano. Uma coisa muito importante, a questão do dogmatismo. O decidofóbico, ele tem algo com essa questão dogmática. Por quê? Por causa que acaba incluindo a questão do achismo, a questão do excesso, do admitir, ou, nesse caso, o princípio da descrença, ele fica em segundo plano, quer dizer, só pro forma, né? Usa muito eufemismos. A gente tem o hábito de fazer o Desdobra também usa muito isso. Tem dificuldade de ser autônomo, de assumir as posições. Isso, com o tempo, vai melhorar. Aí você pode perguntar, mas, Antônio, você está citando toda essa situação aqui, todas essas considerações trafaristas, e você, como é que é? Melhorou e tal? A gente melhora, mas o livro não é uma panaceia acabou de lançar, que é o caso dele, né? Pouco mais de 2 meses, tem coisa que eu ainda tenho que reciclar. Agora, alguma coisa de ressexo, com certeza, eu já tenho, já fiz, está bem legal. Agora, na profundidade maior, que é o processo da recim, já tem alguma dificuldade, né? Mas estamos aí para trabalhar. Ok? Algum questionamento e tal? Uhum. Assim, eu vejo que você está expondo e falando bastante do seu caso pessoal, né? Com certeza. Pelo menos agora foi assim. Isso. Uma dúvida que eu queria tirar contigo é o seguinte. Em tese, o ideal seria que todos nós fôssemos decidofílicos. Sim. Aquilo que o professor Rodo falava, decidir em cima do lance. Em cima do lance. Acontece a situação, você aqui agora já. Resolve aquilo ali e vamos embora. Exatamente. Só que o que acontece? Muitas vezes você não tem todas as informações ou você não se sente seguro para tomar uma determinada decisão. E aí tem um outro princípio, que é na dúvida não faça. Bem, então, esse tira um pouco aí dessa questão da etofilia. E eu entendo que assim, é muito fácil a pessoa se autocorromper e ficar dizendo a toda hora, eu não tenho segurança, não tenho certeza, e vai empurrando com a barriga, só que aquilo ali também não resolve. A minha pergunta é, como é que você lida com isso, com essa necessidade da gente decidir as coisas, e ao mesmo tempo, quando a gente não tem a convicção, melhor não fazer, melhor esperar, ou tá no 51%, toca a ficha para ver o que acontece, vai arrumando no meio do caminho. Essa é uma dúvida que eu tenho bem séria sobre esse tema aí que você pesquisou. Tudo bem. Lembra que no início eu falei que os erros, eles nos ajudam a não errar mais, pelo menos naquele quesito, né? Lógico, em outros
Nós somos muito polivalentes, né? Nós somos muito complexos, acabamos caindo lá na frente, né? Mas, assim, uma situação boa que nos ajuda muito é ter o conhecimento, ter a cognição daquele assunto, de preferência um assunto mais específico. Eu sempre, quando falo, eu tenho dado minhas palestras por aí, eu falo muito na questão do exemplo do carro. O cara quer comprar um carro, primeiro ele precisa conhecer as suas necessidades. Primeiro ele identifique suas necessidades e depois ele identifique qual a demanda, qual é a oferta que está tendo naquele momento. Porque às vezes você chega numa cidade e só tem aquele, então é aquele mesmo, tá? Isso antigamente era assim. Hoje você tem uma variedade muito grande de oferta. Isso atrapalha o decidofóbio, deixa o decidofóbio muito complicado, muito cheio de pernas. O certo é você estudar, começando com o autoestudo, para depois você estudar em volta. Não conseguiu pegar suficientemente as informações daquele carro que você vai adquirir, baseado nas suas demandas, na sua necessidade, você pergunta. Você cria conhecimento, você adquire conhecimento acerca daquele assunto, baseado nas suas necessidades. Porque não adianta eu receber por exemplo, propaganda é um negócio muito sério. Os folhetos, as informações são cheias de propaganda, cheias de intenções de querer vender o produto. Então você tem que saber consultar pessoas capacitadas e não tendenciosas. Isso é a mesma coisa você chegar num balconista e assim, esse seu produto é bom? Olha, se o proprietário estiver assim, olhando para ele vai assim, não, é ótimo, pode comprar que é ótimo. O dono da loja está lá de olho nele, né? Está para fora, assim, caso ele diga que o produto não presta. Então, você tem que perguntar a uma pessoa neutra, uma pessoa isenta, totalmente isenta daquele assunto. E que saiba responder certo, né? É isso. Eu não sei se eu respondi essa pergunta. Deixa. Porque o negócio é complexo, tá? Mas eu dei a dica. É um bom começo. Né? Eu acho que você trouxe um aspecto de uma necessidade mais intrafísica, mais objetiva, né? E é caminhar, estudar e conhecer a real necessidade nesse aspecto. Agora, o seu livro é Decisões Evolutivas, né? Como conhecer as necessidades evolutivas? A gente tem necessidades de diferentes ordens, né? E uma palavra assim que eu fiquei pensando hoje, eu falei assim, tá aí, eu acho que eu tenho esse trafor, porque alguém falou, acho que foi na tertúlia hoje, eu falei assim, eu nunca tinha nominado esse trafor, que ele se chama vida autorreflexiva. É um trafor e tanto, porque assim, às vezes a gente não se dá conta que a gente está tomando decisões acertadas, né? A gente não compreende bem o mecanismo dessas decisões, mas elas estão sendo acertadas. E aí cabe a nós compreender melhor o nosso mecanismo de tomada de decisões. Exato. Né? Um deles envolve o hábito de manter uma autorreflexão, se a gente está num caminho pró-evolutivo, automimético, se está acrescentando, se não está acrescentando. Exatamente, é isso aí. E a consultar amparadores também. Você falou consultar, vamos consultar quem? Né, no caso. Olha, se o assunto para dentro do paradigma convencional já não é tão fácil, existe o processo decidofóbico, realmente nasceu assim, tá? Agora você imagina quando você traz uma qualificação dessas decisões, porque é um outro mundo, é uma outra situação, é trazer para o alto, etc. E o negócio se amplia, sai de uma coisinha para um cosmos, né? Então é uma coisa bem mais complexa. Pois não, Fábio. Acho que uma coisa que eu estou tentando melhorar, né, que eu estou usando como técnica, é ver o grupo. Porque às vezes você tem a certeza de que aquele é o melhor, porque eu sou da resolução em cima do lance, entendeu? Essa coisa de ficar enrolando não é. Mas eu vejo que isso também não é o ideal. Você também chegar toda hora em decisões sérias, por exemplo, não dá para você agir dessa forma. Você tem que refletir realmente. Mas uma técnica que eu estou usando agora é pensar no grupo. Essa semana, pensar no todo. Ah, tá. O que é melhor para todo mundo conjunto, que está inserido. A filha, o marido, o amigo, não sei quem. Como é que eu vou organizar esse grupo, entendeu? Que às vezes não é o que você quer, mas às vezes é o que o grupo precisa. Então, eu acho que essa decisão em cima do grupo, não sei, tem me ajudado a pensar melhor, sair do meu ego, né?
e pensar com mais calma, entendeu? Que aí quando eu tiro o meu ego da frente, a coisa fica melhor. O Marcelo deu uma entrevista lá na rádio sobre um livro chamado O Ego é Seu Inimigo. E essa entrevista dele que me ajudou a pensar dessa forma também. Porque o nosso ego, ele sabota a gente. E a questão do egocídio, né? A gente se irrita, a gente quer assim, a gente quer azar. E a gente sabota. Então, eu acho que o exercício é esse. Ai, deixa eu abrir mão de mim agora, calma. Vamos ver o que todos aqui é o melhor para todos. Aí, gostei do que você falou. Pergunta, ó, qual que é a sua necessidade? O que você quer neutro pensa? Neutro é ótimo, né? Pessoa que não está, nem que gosta, nem que não gosta, mas que é neutro. O que você acha dessa situação? Então, acho que a coisa da pergunta é muito bacana, essa técnica que você está... Você sabe que existe coisa... Você sabe que existe coisa tão simples no dia a dia. Vou dar um exemplo da sorveteria. Às vezes a pessoa vai em grupo, todo mundo sabe pedir seu gosto. A pessoa chega lá e diz, qual sorvete mesmo você vai querer? Resultado, acaba o balconista atendendo a pessoa. Não, eu vou dar isso aqui que ninguém quer muito, está sobrando, está acumulado. Você está entendendo? Então, se você não sabe decidir, alguém terá que decidir por você. Porque aquela decisão é tomada, ou você queira, ou não. É necessário ser tomada. O cara chegou lá para tomar um sorvete. O cara não vai sair sem tomar um sorvete. Às vezes ele pega o pior porque ele soube escolher. Né? E às vezes quem ajuda são os colegas também. Então, são situações simples, mas que são reais. São factíveis. Agora, quando você leva para a qualificação da tal decisão, a coisa muda totalmente, é muito enfoque. Gente, você vê, ó, às vezes a pessoa assim, teve pessoas que chegaram para mim e falaram assim, Antônio, eu nem sabia que você estava escrevendo livro. Eu digo, 10 anos que eu estou mexendo com isso. E a pessoa vem com uma história dessa, me conhece aqui, se encontra comigo toda hora, não sabia. Pessoa daqui, morando aqui em CCI. Não estou falando morando fora e tal. Eu digo, gente, não é possível. Estou aqui me batendo com esse negócio aqui, uma luta danada, querendo vencer meu processo decidofóbico, que tudo isso atrapalha, né? Entendeu? Então é isso aí. Mais alguma pergunta para a gente dar continuidade aqui no... Eu gostaria de entrar no conteúdo em si do livro. É o seguinte, eu já mostrei aqui à frente, vou mostrar aqui a traseira dela aqui, que chama contracapa. Essa contracapa, a melhor coisa do mundo é a pessoa ser autêntico das suas coisas. Eu fiz questão de colocar o Ceará, o Acre e Foz do Iguaçu. Está aqui, formando quase um triângulo. Tem gente que comprou esse livro e não sabia que tinha isso aqui, né? Então, forma quase um triângulo equilátero. A pessoa assim, mas o Acre, onde é que fica o Acre mesmo? Fica para o lado de Roraima. Eu digo, não, meu irmão, não, você não conhece geografia, por favor. Aí isso aqui serve para as pessoas que ainda não sabem um pouquinho de geografia. Tá? O Acre é nesse local aqui. Lá embaixo. Lá, inclusive, pega um pouquinho desses frios que vai lá para cá. Bom, como eu vou tratar do assunto do livro em si, eu gostaria de fazer uma explanação do conteúdo dele, do índice, né? Já falei do adendo, antecipei um pouco, eu falei das 100 questões do concessograma, que é mais relacionado com as decisões, e falei também de 100 verbetes, que também tem relação bem estreita com a questão das decisões. Não é a decidofobia em si, mas com as decisões em geral. Da decidologia, que abrange tudo, né? Tem verbete nosográfico e tem verbete homeostático. Eu mesmo tenho vários verbetes aqui que assumem as duas situações, né? Bom, esse livro ele tem 6 sessões. São sessões pequenas, mas tem uma grande que ocupa aproximadamente 35% do livro, que é o posicionamento decidofílico. Já é mais na frente. Quem tem o livro em mão aí percebe que está lá na frente, tá? Agora, vou falar sobre a primeira sessão. Sessão 1. Eu falei da decidologia sob o enfoque conscienciológico. Esse livro aqui, quem não tem conhecimento nenhum de conscienciologia, vai ter algo de... sabe? Porque ele é conscienciólogo, eu achei melhor colocar esse capítulo dentro. É um capítulo bem genérico, mas vai ter uma noção, dar uma noção geral do que é
que é Conscienciologia, né? Eu não poderia fazer nenhum cotejo de Conscienciologia com decisões sem falar, sem dizer o que era Conscienciologia. A questão ficaria muito solto. Como é que eu vou tocar um assunto, fazer um cotejo sem saber o que? Mas isso que é mesmo Conscienciologia? Você fez um cotejo aqui, mas não disse o que era. Então, primeiro eu disse, né, que essa seção 1, ele faz parte, ele é Conscienciologia em si, fala Conscienciologia. 2, faço decisões conscienciológicas, decisões dentro das questões da Conscienciologia em si. Falo também da destofobia, que é a parte mais nosográfica, para dar o start da leitura do livro. E falo também de destofobia e especialidades da Conscienciologia. Eu faço um cotejo entre determinada especialidade, conscienciometria, consciencioterapia e outras coisas mais, cosmoética, versus decisões. Então eu faço esse cotejo ainda no foco das decisões versus conscienciologia. Então, a pessoa já tem uma noção do que é isso. E quando chega lá no adendo, que encontrar as 100 questões do conscienciograma, mais os 100 verbetes da conscienciologia com relação às decisões, ele fecha essa questão do conhecimento, embora primordial, embora simples, primário, do que é conscienciologia de fato, né? O que é essa ciência. Na seção 2 eu falo sobre o perfil decidofóbico, então eu inclusive com alguns verbetes, tá certo? Falo do perfil decidofóbico, falo da fobiologia, que inclui diversas fobias próximas, correlatas com a destofobia. Por exemplo, uma delas que é muito próxima é a neofobia. Tem outros medos, né? Tem outras fobias que estão bem relacionadas com a destofobia. Então você tem uma visão de conjunto. O que são as fobias? Então está começando a crescer. Está saindo do nosográfico, está começando a melhorar um pouquinho, ventilar, e vamos chegar lá no final da destofilia, né? Também faço um cotejo entre consim decisora e consim indecisora, para poder saber o que é a pessoa que decide e a pessoa que indecide. O que é isso? O que é isso? Você está falando só de consim decisora, destofílica, mas o que é não decidir? Né? Então, estou clareando isso aí. Isso na seção 2. Na seção 3, eu falo de vontade. Inclusive, no primeiro item aqui, que é o número 8, eu falo de sinergismo, vontade e decisão. Se você não tiver vontade, se a sua vontade for neutra, for zerada, você não vai ter decisão nenhuma. Porque a decisão precisa de um ímpeto, embora ainda emocional, tá? Porque vontade, ele tem esse enfoque do emocional, que é o desejo, é to wish em inglês, e o to want, né? Eu quero e eu desejo. Então, lembrando bem que a vontade, ela tem esse... Inclusive, a palavra vontade, para mim, ela é neutra, porque a vontade, ela assume uma coisa totalmente positiva e assume uma coisa negativa. Por exemplo, os ditadores, eles não têm vontade? Imensa. Eles têm vontade imensa, os ditadores. Mas qual é o resultado daquela vontade? Totalmente nosográfica. Então, vontade não é assim uma palavra somente positiva, não. Os ditadores, os autocráticos, eles têm muita vontade, às vezes até demais, né? No entanto, fazem besteira, certo? Então, na seção 3, eu abordei essa questão da vontade, sobre o enfoque decisor, que é o chinesismo, vontade e decisão, que eu falo sobre o ponto de vista histórico, inclui alguns dicionários, algumas pesquisas de dicionário. Há muito tempo que se estuda vontade. Vontade não é uma coisa recente. Existe um histórico lá da Grécia clássica, tá certo? E vem rolando aí, alguns conceituando. Vocês vão ler com mais profundidade. Eu não tenho elementos para poder explorar agora, porque eu acho que o tempo é insuficiente. E falo também sobre o vocabulário voliceopático, né, onde eu incluo uma série de palavras, por exemplo, Maria vão com as outras, basque, lambibota, e assim vai, né? Bobo da corte,
ele tem um pouco de humor nisso aí, né? Que eu disse assim, a pessoa vai ler lá, poxa, mas será que eu sou o Basbaca mesmo? Será que eu sou Maria que vai com as outras? Ou João que vai com os outros João? Né? Então, a pessoa tem que se questionar, trazer para si e ver que ele tem esse lado, até certo ponto, auto-investigativo e humorista também, né? Poxa, será que eu tenho essa cara de Zé Mané, de bobão, de bundão, né? Nada, quando chega esse ponto aí, o negócio, aí dá aquele, sabe, aquele salto. Porra, não é possível. Estão me chamando de bundão, será? Pode falar. Antônio, eu fiz uma viagem uma vez, há muitos anos atrás. Inclusive você contribuiu com algumas palavras, lembra? Sim. Num grupo, e assim, era uma excursão internacional. Tinha uma pessoa no grupo que era assim, que cor que eu escolho da blusa? O que você vai comer? O que eu vou comer? Aí tudo ela perguntava, era muito engraçado aquilo, sabe? Mas eu não acho que ela era Maria vai com as outras, eu acho que ela o tempo todo ela tinha que estar perguntando o que ela tinha que fazer. Mas o que eu percebi na pessoa? Tem pessoas que gostam dessa dependência. Todo mundo passava na alfândega, menos ela. Porque eu acho que ela passava, ela ficava assim, ó. E eu acho que os policiais ficavam achando que ela estava escondendo alguma coisa, sabe, a pessoa. Eu sei. Então, assim, eu acho que... Eu não sei se ela Maria Coelho, mas ela tinha personalidade, pode sabe? Ser, mas pode tudo ser. Ela perguntava. Por que a pessoa decidofóbica, por que faz isso, entendeu? Eu não acho que a Maria vai com as outras. Tem alguma dependência... eu acho que é uma coisa mais séria aí. Olha, tem uma questão da comodidade, né? Porque pensar gasta cérebro. Gasta energiazinha. Você sabe que nós gastamos 25% das energias que a gente ingere pelo nosso gasto intestinal. Aproximadamente isso, né? Então, decidir gasta energia. Dirigir gasta energia. Então, não, pega a direção, vai dirigindo por mim. E assim por diante. Tem gente que gosta de espera até que o outro traga a comida para estar na boca. Olha, põe aqui na boca porque eu não... Mastiga por mim. Então, está um pouco fora das decisões, mas assim, essa patologia, essa questão emocional, parece que ela permeia tudo isso aí. E as decisões estão nisso. É uma ação humana, não é um ato humano? Decidir é um ato humano. O que está inserido no bojo disso aí, tanta coisa, valores, trafores, trafares, aí vai. Trafal também, que às vezes a pessoa realmente ainda não sabe decidir, mas todo trafal, ele é possível de você conquistar, é só querer, né? Porque nada é demais, nada é misterioso. O mistério quem faz são as pessoas que têm interesse de criar aquela situação. Mas tem também, aqui eu estou pensando também em caso de erro, né? Os ansiosos têm isso, algumas pessoas. Se ele toma a decisão, quem vai errar é ele, então também eu não quero errar. Com certeza. Aí passa a bola, né? Na verdade, ele quer dividir o erro, né? Quer dividir. Não, passa a responsabilidade para o outro, que você é uma acomodação. Às Deixa vezes ele passa decidir, totalmente. Eu vou estar sempre bonzinho, eu vou estar sempre certinho na fita, né? Não é fácil. Aquelas características que eu dei no início aqui, está bem inserido aqui. Como ninguém foge do ônus da decisão, que decisão é um ônus. Até não decidir. Tem gasto do cérebro, tem gasto de energia do cerebral, tem responsabilidade, tem uma série de coisas. Olha, você que decidiu, olha, cuidado, hein? Olha aí. Né? A gente... Posso falar um pouquinho? Pode falar. A gente vê aqui a diferença, né, do exemplo que você deu anteriormente, que é você fazendo aquilo com uma intenção de checagem, mas você ainda mantendo a autoliderança ali no processo, né? E a outra que está sempre perguntando, mas é o loco externo. Ela está apoiada totalmente no externo. Então, está baseada numa grande insegurança, né? A pessoa não tem a confiança, eu estava vendo aqui, na capacidade decisória dela. Né? Esse termo, capacidade decisória, isso aqui também dá para fazer outro verbete do texto. Essa palavra não é a tua. Capacidade decisória. Decidir requer esse atributo, essa coisa toda. Tá certo? E a pessoa trazer para si, aquilo lá que ela estava fazendo. Eu falei assim, que algumas decisões que eu tomei estavam acertadas e eu não estava valorizando. Então, aí, a partir dali, eu posso passar a confiar mais na minha capacidade decisória. Você constatar os resultados de algumas decisões que você tomou e passar a valorizar. Não, eu estou sabendo fazer. O que eu estava fazendo que está dando certo. Vamos fortalecer isso.
às vezes, você tem muito cuidado com as palavras. Sei que, etimologicamente falando, destofilia significa gostar de decidir. Mas o gostar de decidir, o gostar em si, ele tem total acerto? Às vezes a pessoa é decidofílico e dá com os burros na água a todo momento. Não confundir decidofilia com precipitação. Às vezes a pessoa diz, não, eu sou decidofílico, eu disse mesmo. Não, tu não é decidofílico, tu é precipitado. Porque toda decisão precisa de reflexão e, se possível, autorreflexão. Principalmente as decisivas, tá? As evolutivas. Tem tudo a ver com o processo autorrefletivo. Não é refletir. Refletir é uma coisa, autorrefletir é outra. Refletir se reflete mais para o externo. É você com o externo, mas está mais externo que você. Mas quando você traz para si a questão do auto, gente. A questão do auto, o self em inglês, né? Self. Então, é isso. Então, tem precipitado e tem decidofílico. As coisas são bem distintas. Antônio. Bom, continuando aqui, já falei do babasquice, do bobo da corte, do pé de chinela lá do... Alguma pergunta? Sim. Antônio, oi. A gente está com algumas participações online. Ótimo, vamos lá. Okay. Eu estava sentindo falta dessa turma. Opa, vamos lá. Essa turma aí fora. A gente está agora com 24 pessoas online. Puxa. Tem gente de Cruzeiro, Ribeirão Preto, Chapecó, dando oi. O Willy Leiva fala parabéns pelo livro, professor Obrigado. Antônio. A Marilux fala boa tarde a todos os calipinianos. Mais uma vez juntos, abraços. Mineirona do... Isso. E a Marilux pergunta, professor Antônio, durante a escrita do livro, o que mais te chamou a atenção? Pode compartilhar conosco? O que mais chamou a atenção? Chamou a atenção de tanta coisa. Questionei se eu era realmente decidofóbico mesmo. Qual era a totalidade? Se aquele assunto foi tirado da minha cabeça, não foi indicação do professor Valdo. Quer dizer, acabei seguindo alguém de fora, né? Mas, como o professor Valdo é diferente de muitos de nós aqui, então foi um acerto ter seguido essa linha, né? E ele tinha um total apreço por essa questão da escrita. Uma vez eu estava numa dinâmica da escrita, e as dinâmicas me ajudaram muito, muito mesmo. Tem vários fatores que me ajudaram, várias pessoas, dinâmica e tal. E eu comecei Aí, não sei como eu cheguei para o professor Valdo, ele olhou para mim, falei para você que você sabia escrever? Eu digo, algum fuxiqueiro veio primeiro do que eu aqui. Alguém chegou primeiro do que eu para dizer para ele que eu estava lá. Eu digo, gente, bom professor, está legal, obrigado. Obrigado pelo elogio. Mas assim, por quê? Porque a gente teve algumas paradas no passado aí, espero que todas elas sejam positivas, dentro da questão da escrita, da intelectualidade. Ele andou comentando aí, inclusive para mim mesmo, tal. Mas como a gente precisa ser mais autônomo no sentido dessas condições, também tem que ter um pé atrás. É verdade, Mas eu admito que tenha tido alguma coisa. Tive alguma dificuldade, sim, respondendo ela aí, mas também tive algumas facilidades. Tive bastante... ajuda extrafísica e ajuda também intrafísica das pessoas que tiveram contato com a gente. O pessoal da dinâmica, que fazia os comentários e tal. Então, isso aí. Eu não sei se eu respondi, agora eu queria saber, mas tem que fechar a pergunta. Está muito aberto, eu não sei qual é a intenção dela. Ela tem outra pergunta também. E ela pergunta, como foi para você mudar de lugar no círculo mental somático? Ou seja, como foi passar para a ala dos autores? Pode comentar? No primeiro dia, eu sentei do outro lado lá, fiquei tranquilo. Não, deixa eu aqui e tal. O negócio está bom, estou sentindo confortável, a cadeira está bem. Porque eu sempre tinha aquele pontinho de me sentar, tipo em escola, né? Aí, não, senta lá. Eu digo, não é possível, deixa eu aqui. Aí eu sentei lá. Mas foi bom, depois que eu sentei lá, fiquei, poxa, eu tenho que assumir esse negócio mesmo. Eu não posso ficar fugindo muito tempo. Eu não posso continuar decidofóbico muito tempo, porque tudo esse negócio de humildezinho também está nisso. Porque quando você é humildezinho, não tem palavras, não tem autonomia, você se dá bem, você não gasta energia com suas decisões, alguém está decidindo por você, é bastante cômoda.
Tanto como a pessoa diz, olha, teu café está pronto, olha, não sei o que é isso, olha, vamos ali, ó, pega a meia aqui, calça aqui, olha o teu sapato. É bom ter uma pessoa que auxilie toda hora, né? Feito os assessores aí que tem, os caras deputados, não sei quantos assessores. O ideal é a gente ter a nossa autonomia, não autonomia exagerada, que para mim as palavras têm um significado muito importante e ela distorce quando você põe excesso nisso. Toda palavra positiva, ela é excessiva, ela torna negativa. Quer dizer, uma pessoa ser boa, ter bondade. Você começa a passar daquela bondade, aquele exagero, você pode estar cometendo estupro, você pode estar atrapalhando a vida do outro, você está tolhindo o querer do outro, deixa o outro decidir também um pouco, né? Tudo está dentro desse âmbito das decisões. É um campo muito vasto, tá? Não é só negocinho da palavra em si, essa coisa. Não, é muito vasto, porque está na vida, é um assunto transversal para todo mundo. Todo mundo tem em alguns pontos, suas dificuldades nessas questões. Da própria estima da pessoa, da própria autoestima. O bom decidofílico, estou começando a qualificar o decidofílico. O decidofílico coerente, ele tem que ter autoestima boa, elevada. Não exagerada, que aí passa o limite, né? Mais alguma pergunta aí? Vamos lá. Eu tenho uma pergunta. Olha, eu sou bom em enrolar, tá? Eu sou bastante enrolão. Eu tenho uma pergunta. Você pensa que gurulatria tem alguma relação com a decidofobia? Sim, tem, porque o que é o guru? O guru, ele conlui com os seus prosélitos. E o prosélito gosta de ficar fazendo pergunta ao pseudo-sabidão, né? Para poder se dar bem, ele não tem capacidade de decidir por si próprio. Não quer gastar energia, não quer pensar, gente. Tem pessoas que têm preguiça de pensar. Tem preguiça de pensar. Tem preguiça para tudo, tá? Sim, obrigada. Tá bom? Então, continuando aqui a questão do espelho aqui, que eu estou chamando aqui de síntese do índice geral, né? Bom, aí no item 10 tem a objetividade decisória, que está dentro da questão da vontade, né, em si, processo decisor. Personalidade forte, que também tem verbete, tá? Tem verbete explorando esse tema. Essa vontade forte é aquilo mais ou menos que eu falei. A pessoa que decide é aquela pessoa que tem identidade forte, personalidade forte. Aquela pessoa de personalidade fraca, frágil, acrásica, ela tem sua dificuldade com os seus processos decisórios. Ela não decide, ela espera que o outro decida. Ela tem até um gostozinho por aquilo ali, tem até uma noção, mas ela não quer assumir, porque aquele erro pode ser que vem para ela a conta do erro vem para ela. Então ela quer dividir essa conta com alguém. Então precisa dessa fortaleza, vamos dizer assim, intraconsciencial, dentro das questões decisórias. Tá? Eu exploro tudo isso aí, cada capítulo que eu estou falando agora, né? Bom, continuando aqui para a quarta sessão. Eu falo de destofilia e proex, porque proex tem muito a ver com aquilo que a gente chama de destofilia. A pessoa que não tem destofilia, que proex que a pessoa tem? Porque proex é aquele conceito que a gente tem, que segundo o Losch, é aquilo que é fruto daquela teoria que nós obtivemos no extrafísico, né? Através do famoso curso intermissivo. Uns conseguem cumprir, outros não, outros acham que foi só aquele momento e abandonam, as pessoas que desistem e tal, os desestores, tem os retomadores, né? Para poder ter retomador, precisou ele primeiro ser desertor, né? Desertor no sentido de abandonar, né? Então tem muito isso. E dentro dessa seção, que é mais proexológica mesmo, tem um binômio de destofilia proex, existe o verbete, vocês podem conseguir esse verbete, tudo foi defendido. Tem também a satisfação auto-inventariológica. Você sabe aquilo que você está assim meio deprê e tal, isso aconteceu comigo, é fato do passado. Eu digo assim, puxa, mas espera aí, me formei, saí de uma situação pecuária, né? Pecuária,
Quer dizer, a pecuária era péssima, né? Era torrão mesmo. E mudei de estado, passei em concurso público, também falo alguma coisa aqui no livro. E por que eu estou deprê? Tem alguma coisa? Tem a sobrevivência? Meus filhos tudo se formando e tal. Eu digo, peraí, isso tem alguma coisa errada. Aí eu fazia assim, irmão, eu fiz isso quando eu fazia isso lá em Rio Branco, muito antes de eu vir para cá. Então eu já tinha essa sintomática. E parece que essa sintomática tem a ver com a questão da personalidade. Porque eu não só exploro aqui nesse livro a questão de decisões em si, mas a questão daquilo que lhe move para decidir. Que é a personalidade, forte ou fraca. Fortaleza ou fraqueza. Entende? Então tudo isso aí é a gênese de tudo que nós manifestamos através das decisões. Decisão foi a palavra aqui que nós encontramos, com indicação do professor Valdo, que a indicação dele não foi decidofilia, não, foi decidofobia, tá? E se virou, e ó, te vira aí, tu procura as pessoas aqui que entendem do assunto, só que eu procurei essas pessoas, todo mundo fugiu da raia, né? Mas bem, então, sem PROEX não funciona, né? Aí eu tenho o último aqui da seção 4, que é contraponto decidofílico proexogênico, ou seja, é o nascedouro da PROEX, né? Você tem que ter decisões francas para poder... Eu gosto muito do contraponto nas minhas coisas, porque o contraponto, ele mostra as duas facetas. Quando você mostra uma faceta só uma faceta traforista, quem está lendo, a pessoa se acha, beleza, eu estou nessa aí. Quando você mostra a faceta trafarista, você diz assim, opa, eu não sou essas bolas todas. Eu também tenho minhas fraquezas, dentro daquela mesma correlação, que o contraponto tem que ter correlação. Se você está falando de vontade, você tem que falar de vontade boa e a vontade fraca. Você está falando de discernimento, você tem que... né? Então, assim por diante. Então, ele faz com que a pessoa reflita e diga assim, poxa, onde é que eu estou? Nisso aqui eu estou mais aqui. Nesse outro eu estou mais nesse outro lado. E assim por diante. E assim vai. É uma espécie de uma auto-investigação, uma análise mais profunda. Eu penso assim, penso dessa forma, tá? Bom, entrando na seção 5, que é a maior, falei que é em torno de 35% das páginas do livro, porque ele é composto por vários atributos, que inclusive já existe alguns verbetes lá, tal. Por exemplo, o número 15 é o princípio do posicionamento pessoal, PPP. Eu falo sobre esse PPP. Se a pessoa não tiver posicionamento, que decisão que vai ter? O cara não tem posicionamento nem para comprar um sorvete, para satisfazer seu próprio desejo, ou ele está ali só para acompanhar o grupo. Se ele estiver ali só para acompanhar o grupo, ele diz assim, olha, hoje eu não estou afim de sorvete, eu estou com problema de garganta, inventa qualquer coisa. Mas não, ele quer o sorvete, mas ele não sabe escolher. Quer dizer, ele não tem autocognição a respeito da própria língua, da própria tongue. Não tem. Não tem. Não tem conhecimento a respeito de si mesmo. Estou falando fisicamente. Agora, você imagina se entrar em atributos mais profundos, né? Bom, nós temos aqui o princípio do posicionamento pessoal. Temos aqui um capítulo que ele foi quem fez a mudança do nome de Carneiro para Fontenelle. Por que esse Antônio Fontenelle? Primeiro Antônio Pinto Carneiro, Antônio ficou. Eu estava no curso ali, um tempo que a holoteca era uma parte era holoteca, outra parte era local de cursos, local que havia os cursos. Quem não conhece o CAEC mais recente sabe que existia, quem conhece sabe que existia essas duas divisões. Depois foi transformada a parte cá em holoteca e a parte lá em holocico, né? Criou-se um novo departamento. E eu estava em determinado curso, muita gente, no tempo que o negócio era no Salão Verde, nos primórdios, né? E alguém chegou, Antônio, vamos acabar com o negócio de carneirismo. Esse negócio não está legal. Você quer continuar como um carneirismo? Porque tem essa conotação negativa aqui na região sul. Então, inclusive, tem uma questão no concessograma que fala do bode e do carneiro. Pouca gente entendeu aquilo, gente. Que o bode, ele avança, ele sobe,
ele vai pegar a árvore, lá, as folhas lá em cima. Tem um bode montanhês que ele sobe nas encostas para sobreviver. O carneiro não, ele morre. E tem um detalhe, se uma ovelha entrar na água, todo o rebanho entrará. Todo o rebanho. Se for para morrer, morrem todos eles. Então, tem isso aí. Aí eu escrevi um carneiro, escrevi um capítulo anticarneirismo. Como os capítulos são todos na linha positiva, foi diferente disso aqui, desse material aqui, foi todo na linha positiva, todo na linha traforista, então eu não podia escrever sobre carneiro, eu escrevi sobre o anticarneirismo, né? E resultado, meu nome, pegou meu crachá, colocou Antônio Fontenelle, acabou. Aí eu sugeri o negócio do pinto, e eu disse, não, pinto não. Aí eu quando eu estou lá nas ponderações lá do Mário, ele falou, você não está com nada, tiraram o seu pinto. Eu digo, calma pessoal, olha, continua, tá, mas... Ele tem razão, né, tiraram o meu pinto do nome, né. Antônio. O que eu posso fazer? Vamos lá. O Marcelo Goldenberg Sereno fala, parabéns, professor Antônio, excelente Obrigado. GESCOM. Quanto tempo demorou para você escrever essa GESCOM? A GESCOM, tá. Esse livro, apenas esse aqui foi aproximadamente 1 ano, está até escrito aqui 1 ano. E depois, de algum tempo, eu tentei várias tentativas em me transformar isso aqui no livro, né? Você sabe aquela história, se você leva um material, aí entrega assim para uma pessoa que entende mais do que você achando que está um livro ali dentro, né? Você abafando. Eu acabo de assim, o que é que você vai fazer com isso? Eu digo, o que é que ele quis dizer com isso? Eu estou achando que isso aqui é um livro, e ele está dizendo que não é um livro. Que a pergunta ela é autossugestiva, né? O que é que você vai fazer com isso? O que é que você pretende fazer com isso? Você pretende fazer alguns verbetezinhos? Você pretende fazer algum artigo? Que livro não é. É como se fosse assim, tá? Aí tudo bem. Não houve essa explicação, mas eu deduzi, né? Então é o seguinte, depois que eu abandonei isso aqui, depois que eu me esquentei a cabeça, tive alguns assédios ou autoassédio, eu resolvi começar tudo de novo, e pegando algumas coisinhas do índice, mais nada. Esse aqui eu levei 2 anos, que foi mais elaborado do que o primeiro. Inclusive as suas entradas todas baseadas na enciclopédia da Conscienciologia. E 8 anos para revisar. São 12 revisões. Aí eu fui chorar lá. Ai, não aguento mais. 12 revisões. Tonho, te aquieta. Tem pessoas que passou por 18. 50% mais do que você, cara. Tá bom demais. Fica quieto. Tá bom, não tá? De 18 para 12, nessas ocasiões, às vezes, a gente recorre ao processo das comparações, né? Para mim, sentir mais melhorzinho, né? Para o ego começar a ser recuperado. Que ele estava suicidado, né? O ego. Então é isso. Então a pessoa veio e me consolou. Eu disse, não, Antônio, esquenta não. Tem pessoa aqui com 18 aí, tem pessoa que até desistiu. Você não está desistindo? Então tá bom. Gente, 8 anos para sair, para chegar a isso aqui. De editário. Não foi só editário, não. Não, isso aí não é crítica não, tá? Por favor, não estou fazendo crítica, não. É porque é isso mesmo. Sabe o que acontece com as decisões? Sabe o que acontece com as revisões? É que a gente... É sugerido um texto e você vai redigir aquele texto. Aí você comete novos erros, inclusive erros de grafia. Aí a pessoa vai ver, vou olhar que você modificou, tudo certo. Antônio, mas você cometeu novos erros. É por isso que a coisa vai e vem, tá? Mas assim, esse é o primeiro, está tudo certo. O importante é ter saído. Não estou de maneira nenhuma me lastimando, me reclamando, não estou nem entrando em vitimização, pelo contrário. Consegui sobreviver. Teve uma revisão que não foi fácil, foi questão de sobrevivência mesmo, que outro não provavelmente, isso é dito por pessoas de fora, não foi eu. Disse, não, Antônio, se você conseguir sobreviver essa, está bom demais, né? Mas assim,
Então, a maioria dos livros, os primeiros livros, leva esse tempo mesmo, tá, gente? Não é... Mas posso fazer uma colocação? Tem exceção, né? Estou olhando para as exceções aqui, né? Só quero, hein, Antônio, já que o tema é posicionamento, né? Eu acho que é importante a gente lembrar do posicionamento aí. Claro. Porque eu também já passei por umas situações, eu fui lá e me posicionei. Falei, não quero nem ver mais a cara. Não quero saber. Mas algumas tá coisas... Porque o autor, ele tem que saber quando o livro dele termina, entendeu? Porque, não tem gente, dúvida. isso é cruel, né? Mas algumas coisas... 12 anos, 8 anos, parece o livro do Lexicógrafos. Do Militré, porque naquela época, em 1800, levava 8 anos para você fazer uma edição de um livro. A gente está na época da era da digital, entendeu? Não precisa mais ser assim. Mas assim, além então esse posicionamento é importante. Além de o primeiro revisor, ele não é tão cruel assim. Ele vai tirando as primeiras cascas que mais danificadas, né? Mais com jeitão de não ficar mesmo. E aquilo vai aprimorando, que vai ficando, vai havendo uma sequência, né, de trabalho feito pela sequência de cada um. Porque se eu pegar o primeiro revisor e dizer assim, não, ele se bem devagar, né, sabe? Leva o teu livro de volta, porque tem muita coisa. Mas assim, o importante é que melhorou muito todos os capítulos. Foram tirados, eu aceitei, porque ele acabava entrando um pouco na psicologia, e ele falou, Antônio, não dá, vai mexer com psicologia, deixa a psicologia quieta lá. Estava dentro do assunto, mas digo, não, está tudo certo, guardei o material. A gente não joga fora nada, né? A gente guarda, né? Mas continuando aqui, tem alguma pergunta? Tem. Não, vai lá. O Willy Leiva pergunta. Quem que fez essa pergunta? O Willy. Ah, tá. Willy Leiva. Opa. Na sua análise comparativa entre Recim e Ressexis, parece-me que você afirma ser a Recim muito mais relevante do que a Ressexis. Mas, segundo minhas vivências pessoais, ambas podem ser integradas, conforme o verbete Reciclagem Integrada, redigido pela professora Marta Ramiro. Na sua análise, foi só didática, teórica, ou você conhece consins que praticam só a Ressexis sem Recim? Não, foi mais didática. Foi aquela questão do contraponto. Eu gosto do contraponto. Olha, isso aqui é isso aqui não é isso. No caso, por exemplo, da sinônimo, nós temos um contraponto. Nós temos o que é positivo e o que não é, com relação ao confronto das duas situações, né? Mas foi mais didático mesmo, e eu até falo na questão do fôlego, né? Quem tem um fôlego maior vai para a Recim, que é bom, que é mais resolutiva. Mas quem não tem, vai para a Ressexis mesmo. É como o caso das ações pequenas, que a consciencioterapia aborda muito esse assunto. Se você não pode ir de uma vez, vai com calma, começa com as coisas pequenas em casa. Começa a lavar sua cuequinha, sua roupa, seu negócio. Entendeu? Porque daquela pequena é que vai para as grandes. Se a pessoa não faz nada, uma pequena já é muita coisa. Então, se a pessoa não recicla nada, a Ressexis é muita coisa. É muita coisa. Para a vida convencional aí, é muita coisa. Tem pessoas que bebem a vida inteira. Tem pessoas que fumam a vida inteira. Então, tudo é... Eu não sei nem o que é isso. É mais... Está dentro da Ressexis, parar de fumar, parar de beber, parar disso, parar de baile, essa coisa toda excessiva, né? Então tá. Mas continuando aqui, tem alguma pergunta mais? Aí eu não me cabulo com pergunta, online, não. Se eu não souber responder, eu digo, não sei te responder. Eu tenho uma pergunta, tenho duas perguntas, na verdade. Você chegou a ver, assim, num panorama até o Serenão, sei lá, as 3 maiores decisões, se a gente pudesse generalizar, dentro da evolução? Por exemplo, a viragem do mega assediador seria uma das top 3 decisões. E quais seriam outras grandes decisões, assim, no percurso evolutivo? Uma das decisões que a gente também pratica, inclusive pratiquei, errei da primeira vez, foi vir para Foz do Iguaçu. As pessoas me chamam de doido lá. Esse cara está pirado. Mas você está ganhando dinheirinho lá? Eu digo, não estou ganhando nada não. Tudo que eu ganho, que eu faço lá, eu venho daqui. Mas não pode, eu não estou acreditando nisso. Você está pirado, não está, boa? Então, vir para Foz, existe até uma síndrome de quase Foz, né? Existe assim, de quase Foz. Quer dizer, a pessoa quer vir, mas não vem. Está quase vindo. Então, quando eu estive aqui em 98, participei do início da construção da holoteca, inclusive o seu irmão, né, César? O engenheiro lá,
gentil, tivemos trabalhando junto, aquela coisa toda, né? Só que eu acabei não ficando, porque não era aquele momento. Eu não fui autônomo suficiente para dizer assim, não quero vir para Foz. Porque foi através dos convites, né? Os convites você tem muito cuidado, precisa ser analisado. Porque aceitar um convite é não decidir. Você tem que fazer o seu estudo primeiro. Minhas condições é para isso agora? Não é. Foi só uma questão de cronêmica. Só isso. Em outro momento foi suficiente. Por quê? Porque o que eu tinha, não adquiri mais nada que eu adquiri, apenas estruturei o que era que estava mal parado, mas não houve nenhuma alteração patrimonial, nada disso. Meus filhos estavam mais criadinhos, mais com autossuficiência. Aí quando eu vim para ficar. Não, é agora, o certo é esse. Foi quando eu terminei psicologia lá em São Paulo. Está tudo escrito aqui. Querem conhecer minha vida? Lê isso aqui. Vocês conhecem mais minha vida. Isso aqui não é autobiográfico, mas ele tem muita coisa minha. E tem coisas que não estou dizendo que é eu, mas se o cara for bom, ele vê minha carinha aparecendo por lá. A minha sombra aparecendo. Oi, não, pode perguntar. E uma outra, a segunda pergunta seria, eu entendo a decisão como sendo um meio de caminho para a ação. Sim. Né? E aí, o que antecede a decisão, por exemplo, um posicionamento, aí depois da decisão, o que a gente pode fazer para então chegar na ação, por exemplo? Olha, o que antecede toda decisão é autocognição. Está até rimando, né? Decisão com autocognição. Porque se eu tivesse, por exemplo, vou pegar meu exemplo, se eu tivesse pegado essa época lá, tivesse analisado, consultado a família, bom, está na hora mesmo? Não está. Eu fui na onda do convite, porque tinha obra aqui, tinha isso, tinha aquilo, tinha o Paraguai com relação à psicologia, que eu acabei fazendo de forma totalmente diferente. Inclusive, comecei a estudar psicologia no Paraguai, fiz a metade do segundo semestre, mas não tinha cognição daquilo, e aquilo me deu conflitos tremendos, minha cabeça não estava mais funcionando, eu não conseguia mais voluntariar, porque minha cabeça estava lá, e havendo chamamentos, que eu tinha que voltar para poder reorganizar a vida, é tanto que não foi para vir, foi assim, foi tudo com sentido, foi numa boa, foi muito legal. Mas é conhecimento do assunto em causa, do assunto causal, daquelas possíveis consequências, porque toda decisão tem uma consequência, gente. As coisas se mudam, as coisas se alteram financeiramente, de amizades, de objetivo. Você abandona lá o seu grupo para vir para cá. Às vezes você abandona o grupo desengringola, desaparece por conta da sua ausência. Entendeu? Isso pode, ainda tem até esse sentimento dessa natureza ainda, disso aí. Mas uma decisão, é um feito significativo na vida da pessoa. Não se toma uma decisão após a decisão ser uma coisa inócua. Não é. Teve algo que se modificou para você, para os outros, para o seu grupo, para o seu lado comercial. Se eu estivesse lá, o meu patrimônio estava diferente, mas eu prefiro adquirir um patrimônio consciencial do que o patrimônio material. Isso é besteira, não vale nada. É o pé de meia, o famoso pé de meia. Inclusive eu falo no pé de meia também aqui. Eu falo no pé de meia. Porque é mais ou menos o meu exemplo, né? Para que mais do que aqui isso aí? Eu não posso rasgar. No dia que você me viu rasgando cédula, principalmente cédula de R$100, aquela que tem aquele peixinho lá dentro, né? Se diz assim, esse cara está na hora de levar ele para o hospício, daquele bem de portas fechadas. Não vão me ver isso fazendo. Por enquanto não, né? Então ainda estou ainda são, né? Continuando, né? Aqui, ó. Bom, eu entro aqui na seção 5ª, já falei um pouco. Então tem alguns verbetes acerca desse assunto, que é o anticarneirismo, né? A autodeterminação decisória, a autossuficiência decisória, autoenfrentamento, tem sempre a adjetivação de decisão, né? O otimismo decisor, esse verbete está em
já está aprovado, já está consertado, quando eu voltar de viagem, eu vou defendê-lo. Não foi possível defender. E tem a técnica ratificadora decisora. Essa técnica ratificadora decisora foi uma técnica de precaução. Por exemplo, o que é precaução? Você vai se inscrever no curso, você não tem que fazer a inscrição, tem que comprar passagem, tem que assegurar que o hotel está seguro para você. Isso é mais ou menos isso. Vai para uma reunião, você tem que ter aquilo ali já definido daquela reunião. O que você vai levar? Qual a pauta? Então, esse capítulo nada mais é do que tomadas de decisões cruciais para aquele novo evento, para não dar com os burros na água, né? Para não chegar lá e se ficar anulado, passando por bobão, isso aquilo, né? E entrando um pouco na decisão, na seção 5, que é a última, é o fechamento do livro, você pode observar que esse índice está não crescendo. Todo esse conteúdo está não crescendo. Veja bem, decidologia, a Conscienciologia, eu falo da Conscienciologia no primeiro, falo do perfil decidofóbico no segundo, falo na vontade, está crescendo, com enfoque decisor, falo de destofilia e proex na quarta, e falo de posicionamento decidofílicos na quinta, e na sexta é para fechamento, que é onde tem, que é o nome da seção, é decisão reciclogênica, cosmoética. É tanto que o nome desse livro aqui era para ser decisão cosmoética. A gente achou, primeiro, que é uma palavra que as pessoas lá fora não conhecem. Evolutivo é uma coisa mais fácil de saber, né? Até porque tem a evolução darwiniana, que não tem nada a ver. E questão de marketing mesmo. Será que está totalmente cosmético as coisas aqui dentro? Será que é isso mesmo? Será que não vou, né, vai ter alguma crítica sobre esse assunto? Então, é um assunto bem delicado. Então, acho que ficou... Isso foi até no final, tá, gente? Isso foi já no final, essa decisão aqui. Não foi fácil. Mexeu muito com a gente. E dentro dessa seção, decisão reciclogênica cosmoética, tem neoposturas reciclogênica cosmoética, que é o nome da própria seção, tem reciclagem decidofílica cosmoética, e finalmente tem considerações finais. O assunto que a gente vai abordar hoje, nesse segundo tempo aí, vai ser reciclagem decidofílica com essa qualificação cosmoética. Porque você pode... Veja bem, gente, olha aqui. Você acha que reciclagem decidofílica está completa aqui a temática? Por exemplo, quem decide as guerras não são decidofílicos? Presta atenção. Cuidado com as palavras. Cuidado com as adjetivações das palavras. Quem qualifica o substantivo, que é o que tem substância, são de adjetivos. Então, tem dois qualificativos aqui. Decisões reciclogênicas... Aliás, desculpe. Decisões decidofílicas. Pô, amor, tem que qualificar esse negócio. Hitler tinha decisões. Napoleão, toda essa turma braba aí, tinha decisões. Acima do nível dos seus comandados. Agora, a pergunta, era cosmoética? Entendeu? A pessoa se candidata para ser aquela que vai lá para frente das trincheiras. O cara tem um decidofílico danada. Ele vai mesmo. Ele não está com medo de bala, não. Mas é cosmoética aquilo ali? É pró-evolutiva? Porque aqui a palavra cosmoética está muito sinônimo de evolução, né? Evolução tem que ter cosmoética. Tem que ter assistência. Está tudo junto. Está tudo num boi só. Essas palavras são tão próximas da outra que você precisa definir com muita propriedade para você conseguir distingui-la, porque dentro da evolução ela está muito próxima. Não existe evolução sem cosmoética. Não existe evolução sem tomada de decisões acertadas. Mas antes de eu entrar no assunto em si, que eu estou chamando de segundo tempo, eu gostaria de fazer... Deixa eu ver se eu estou... Antônio, eu vi que você fez uma boa apresentação do seu livro, assim, dos capítulos, o que você estudou. Uhum. Eu vi que tem uma técnica ratificadora decisora. Você podia falar um pouco para a gente sobre essa técnica?
Foi aquilo que eu falei agora há pouco? Foi? Será que é a mesma coisa? Aqui está no final do livro. Ah, tá. É isso mesmo. Foi aquilo que eu falei aqui quando eu estava lendo aqui o índice, não? Eu vi que você falou, tá. Eu não entendi direito o que é essa ideia. Isso, é aquilo que eu acabei de falar. É a técnica ratificadora decisora, que é uma técnica que ratifica aqueles seus propósitos. Ele até deu um exemplo agora. Vou repetir o mesmo exemplo para ver se se deslinda isso aí. Você vai fazer um curso, sei lá o que for, dentro da consultoria, fora e tal. Você tem que tomar aquelas precauções devidas para aquele desiderato. Passagem aérea, hotel, inscrição, principalmente, inscrição. Você pode chegar lá e não tem mais vaga, não tem inscrição, não tem nada. O avião pode não ter, principalmente que mora em uma região afastada, só tem aquele avião. Para quem faz não, é uma fartura de tudo. Qualquer coisa você pega o busão aí e chega lá no local. Cidade afastada, do lado da Amazônia, não tem isso não. Você perdeu. É 24 horas para você pegar outro avião. E se sair no carro, vai ser mais dias para chegar. Então, essa técnica dá essa precaução, essa antecipação, é uma profilaxia, né? Daquilo que você vai executar. Mas o que é essa técnica melhor? Eu estou tendo dificuldade de entender. É você tomar uma decisão e analisar o que você precisa para fazer a consecução daquilo ali? São técnicas do dia a dia que você toma quando vai fazer algo. Pega um exemplo seu aí. Você viaja muito, né? Você não tem que tomar todos aqueles cuidados? Mala, viagem, pessoa que você vai se encontrar, você vê se a pessoa está lá mesmo, está disponível para você conversar. Então é isso aí. Então tem vários exemplos aqui. Se você pegar ela aqui, qual é a página aí? Eu queria entender o que é essa técnica ratificadora decisora. Tomei a decisão que eu vou viajar. É essa organização para eu chegar na consecução para não ter nenhum contratempo. É isso aí. É nesse sentido. É nesse sentido. Porque os contrafluxos, eles existem por conta da nossa ingenuidade, da nossa não precaução, da nossa imprecaução. Então, a pessoa que é mais precavida, ele não tem contrafluxo. Carro, você vai daqui para Cascavel, dá uma olhadinha no pneus do carro, quando você está saindo de Foz. Se a viagem é mais longa, daqui para Curitiba, melhor ainda. Você já tem que ver o óleo, essa coisa toda. Sem falar lá no local, sem falar no evento lá. Então, são antecipações. Profilaxia, né? Entendeu? Entendi. Tá claro agora entendi. Agora ficou bem claro. Isso aí, Agora, Antônio, eu queria aproveitar e fazer uma outra pergunta, que é o seguinte. A gente vê que, às vezes, a pessoa ela começa a se incomodar com determinadas coisas na vida dela. E muitas vezes ela diz que decide no sentido de modificar aquela situação. Só que os anos vão passando, os dias vão passando e a coisa não acontece. E muitas vezes você pergunta para a pessoa: e aí, como é que ficou a situação tal? E a pessoa vai te responder: não, eu tô nesse sentido, tô nisso daí. Mas a questão é que não vai, entendeu? A minha pergunta é: tu acha que isso aí é falta de decisão? Ou a decisão está tomada? É falta, sei lá, é um outro tipo de problema? Como é que você avalia isso? Tem uma palavra que se chama de postergação. Postergação. As pessoas que se postergam muito, e, na verdade, ele não tomou decisão. Ele pensou que tomou decisão. Na verdade, essa pessoa tem problema de destofobia. Tá? Sabe o que eu chamo essas pessoas? Você falou, já tem. Quando você tocou no assunto aí, eu chamo isso de gerúndio. São pessoas gerundiais. Já que o assunto é livro, vou falar do livro. Como é que está teu livro? Rapaz, eu estou escrevendo. Aí daqui a 3 anos eu faço a mesmíssima pergunta ao cara. Sabe aquele assunto e tal? Do livro, você ainda está escrevendo? Rapaz, continua escrevendo. Aí você volta daqui a 5, são 8, né? São 8 anos. Sem falar nos anos que ele já faz lá. Como é que está teu livro, pai? Você falou a segunda vez e tal. Rapaz, eu continuo escrevendo. Não acontece que ele não está escrevendo coisíssima nenhuma. Ele está se auto-enrolando. Ele está até fazendo outras coisas,
um artigo, um verbete, mas o livro mesmo ele não está. Então, são consins gerundiais. Repete, por favor, consins? Consins gerundiais. Ou, se quiser, aquela pessoa é um consins gerundial. Ou seja, adora... É gerundiofílica. Ô, Antônio... Então, sejamos gerundiofóbicos, por favor. Antônio, no decorrer desses 10 anos, né, eu estava com você lá no início, naquele formação de autores. Vocês não estavam juntos, né? Está escrevendo? Não. Mas assim, você com certeza passou momentos desse. Queria saber quais foram as técnicas que você usou para fazer o autorresgate, digamos assim. Olha, nesse livro aqui não teve nenhum período que eu tivesse no gerúndio, não. Pode ter tido período que tenha ficado meio amornado, mas não por causa minha. Porque quando chegava no meu domínio, eu recebia rapidinho. Eu devolvia rápido, às vezes até rápido demais. Acaba você chegar, pô, Antônio, você já aprontou esse negócio? Aprontei, estou com disponibilidade e tal. Isso me dava uns achaques, no sentido assim, pô, como é que esse cara me devolveu esse negócio? Pô, não é possível, 6 meses já se passaram. Eu digo, será que eu notei a data certa mesmo? Aí eu vou olhar lá, não, foi a data certa. Está aqui, eu escrevi no computador, que foi na época que eu imprimi. Mas assim, não foi por minha conta. Compensação, eu fazia outra coisa. Fazia debate e tal, outras coisas. Eu tenho também uma quantidade razoável de trinômio vocabular, que foi desclassificado não como megapensene, mas apenas como trinômio. Então, tá bom, se é trinômio. Que mega não é. Não, mega é só professor Valdo. Deixa quieto. Mas assim, é isso aí. Eu, respondendo a sua pergunta, não teve esse processo gerundial, não. Nele. Agora, em outras situações, é possível que eu tenha tido alguns sintomas aí. Então, mas nesses aspectos, o que você utilizou para retomar, para pegar? Ou sempre você estava cheio de vontade de pegar? Olha, para mim as palavras estão significado muito grande. Quando eu retorno para uma coisa, sinal que eu abandonei. Então não teve retomada. A retomada não foi dirigida por mim. Então não teve retomada, porque eu não abandonei. A gente só por exemplo, a retornada para Foz. Teve a retornada, porque eu tive aqui, fui para casa, por questões, aí sim é retomada. Mas não houve assim, retomada, não houve esse ré. Foi tomada normal, foi uma sequência que eu tive que obedecer o fluxo externo. Então, e aí, dos revisores. Você desenvolveu com todo respeito, também, não? Com todo respeito, tenho total consideração às pessoas da revisão, às instituições que cumpriram esse papel. Está certo, está dentro daquilo mesmo, está dentro do processo voluntário. Não posso brigar com voluntariado. Esse processo foi um grande labicon. Foi um grande labicon. Esse processo mesmo de enfrentar e ter essa GESCOM. Teve muita coragem aplicada nisso. Teve muito desempenho nesse sentido. Poderia ter sido uma coisa melhor? Poderia, mas o melhor a gente espera que seja o segundo em diante. Você desenvolveu o quê? Paciência? Paciência. Foco, paciência e não me aborrecer muito com o que os outros me julgavam. Não exatamente aceitar tudo, mas quase tudo, para poder não ter confusão. Tem pessoas que deu problema, não voltou mais, questionou demais, porque a gente também a gente tem que dar o braço a torcer. Estou no aprendizado, então vou me comportar como um aprendiz, não vou me comportar como Você teve que tomar várias decisões, né, de abrir mão de alguns aspectos. O egão, tinha que acabar com o meu ego várias vezes. É um jeito, né? Para sobreviver, você tem que às vezes, diminuir o seu umbigo, né? A protuberância dele, de vez em quando, a gente tem que dar uma reduzida no seu volume, né? Então, aí eu queria só fazer algumas considerações. Antônio? Não sei se foi isso. É o seguinte, após a escrita do livro, você ficou assim,
eu estou livre agora. Não é isso. Não é isso, não. Como é que foi a sensação? Tem erro nele pra caramba, descobriram vários erros nele. Como foi a sua sensação depois do livro escrito, publicado? Como que você, no sentido multidimensional, você foi uma mega GESCOM? Claro que a gente começa, escreve um livro, né? Claro que não vai ficar só no filho único, né? Vai vir mais, com certeza, assim como acontece com quando você começa a escrever na Conscienciologia, você não vai ficar só no caso do verbete, artigo e tal. Né? Como é que foi a sensação de vida aí? Esse fechamento aí da publicação? Não, foi legal, foi muito bom. Foi bom, mas nunca me considerei que isso aqui seja mega GESCOM, coisa nenhuma. Às vezes eu até bogo minhas coisas por baixo e não é nem muito bom fazer isso, porque você acaba liquidando demais com o seu ego, né? E às vezes a gente precisa um pouquinho para poder... não pode deixar a lâmpada apagar, tem que deixar alguma coisinha acesa. Mas eu me senti bem feliz, bem legal, sabe? Uma coisa diferente. Mas assim, não tive euforia não, sabe? Ai, como foi, Antônio? Porque as pessoas me perguntavam assim, Antônio, como foi esse negócio aí? Esperando que assim, foi maravilha. Não, eu digo, não, tudo legal. menos um pouco. Se não tiver um efeito esperado perante aos leitores, fiz mais nada do que... Eu gosto sempre de botar as coisas com a questão da obrigação. Não fiz nada com a minha obrigação. Mas assim, eu acho que eu tenho capacidade de fazer coisas melhores, né? Mais aprofundadas, mas nesse momento é o que eu pude dar, é o que eu estou podendo dar. Agora, tem um detalhe com esse livro aqui. Eu vou tentar, se me permitirem, eu viajar do Brasil afora, tá? Inclusive, eu estou indo para Portugal agora, eu vou levando em torno de 20 livros para doar. São livros meus, que eu comprei. E vou levar para doar. Ele já foi. Eu acho que eu devo ter uns 10 livros em Portugal já. Porque as pessoas que estiveram aqui andaram comprando, eu andei autografando. Eu nunca tinha passado para a experiência de autografar nada. A pessoa chega, Antônio, por favor, autografe esse negócio aqui. Eu digo, essa palavra para mim é nova, né? Havia muita gente fazer isso para mim e tal. Legal, então vou. Mas é bem interessante. Dá, assim, uma autoestima bem legal. Uma autoestima de missão cumprida para aquele momento, para aquele degrau, porque assim, estamos tudo numa escadona longa, se você não fizer nada, a escada está lhe levando, mas só que é lento. Se você, lá em Londres, eu tive um período em Londres, e lá as pessoas educadamente ficam para o lado direito da escada rolante, escada imensa, aquele troço fundo, né? Às vezes tem estação lá de não sei quantos andares. Por quê? Para as pessoas passarem sem pisar ninguém. A pessoa já sabe, fica aqui de lado. Está aqui a pista, está aqui a escada, a pessoa fica aqui de lado, bem no cantinho aqui, dando margem de todo mundo passar. Então é um processo evolutivo. Você chega mais cedo do que os outros, é lógico. Você fez um esforço, você gastou energia de degrau, quer dizer, você foi além do que a escada está levando. Então eu comparo a evolução, no sentido assim, bem simplório, como uma longa escada rolante, que tem menos infinito, que a gente não sabe o que é, se é o vírus, sei lá o que é, e o mais infinito, que também a gente não sabe. Consciência livre? Quem é essa consciência livre? Tem consciência livre superior a outra consciência livre que a gente já conheça? Nem sabe, para mim tudo é materiológico. Mas estou aí, mas ela tem esse menos e mais infinito. Nós estamos aí mais ou menos nela, muito próximo da outra, uns dando uns pulinhos, outros querem pular, mas pisando na cabeça do outro, não é o ideal para nada, muitos fazem isso, né? Mas assim, antes que eu entre um pouco eu acho que eu falei sobre esse assunto, eu falei de rebuscamento textual, não foi? Falei. Foi. Era isso aqui que eu queria falar. É o seguinte, eu andei até tocando um pouco o assunto. Ninguém foge do ônus das decisões, da mais simples que seja, até mais complexo, né? Para se fazer boas escolhas, requer discernimento, racionalidade, coragem e vontade, principalmente vontade.
Sair da pusilanimidade para decisões encorajadoras é o que é ideal, né? E assim por diante, né? Mas vamos entrar aqui naquilo que mais interessa por causa do tempo estar esgotado. Isso aqui é uma proposta que eu trouxe aqui para agora no momento. Se der para a gente mexer com tudo, eu fiz questão de... Aqui no livro estão separado aqui o Recim com o Ressex. Faço a definição de cada um e vou... Mas aqui eu continuei a aglutinar para poder facilitar para não ficar virando página. Então eu prefiro fazer essa montagem muito próxima. Pois não. Posso perguntar então em cima desse tema, Antônio, na página 6, o item 7, a auto-organização. Ok. Na página 6... Item 7. Você fala que a Ressex é a arrumação dos objetos, da vida exterior, né? Tá. A auto-organização. Tá bom. E você fala que a Recim explicar um pouco melhor essa Recim, que é a arrumação das prateleiras e gavetas internas. Você pode explicar melhor isso aí? Olha, essa questão do auto, ela é muito importante. Organizar, você... A Ressex fica mais ou menos, aqui a grosso modo, fica mais ou menos essa expressão sem um auto. É organizar as coisas lá fora. Organizar sua roupa, colocar a roupa no seu lugar, botar blusa junto com blusa, calça junto com calça, assim por diante. Mas vou ler todas as duas aqui para tentar ver um entendimento. Ressex, em relação à auto-organização, tá? Porque aqui está por tema. Está do jeito que está no livro, só que de forma separada no livro. Em relação à organização pessoal, na reciclagem existencial, a Consim arruma convenientemente prateleiras, gavetas, guarda-roupa e até seu ambiente de dormir, sem mexer ainda nas profundezas do seu micro-universo. Está só na superfície. Está só na organização. Enquanto que a Recim é diferente, tá? Diferentemente de apenas arrumar os objetos em prateleira e gaveta, eu procurei fazer referência ao Ressex. A ação pertencente à técnica da Ressex, a Recim vai mais fundo na intraconsciencialidade. Eu coloquei entre parênteses, locus interno, enquanto que o outro lá é locus externo. Eu tive muita dificuldade durante a minha vida, dentro da Conscienciologia, no tocante a essa questão do locus. Antônio, você ainda está no locus externo. Mas como é que é esse negócio? Como é que eu faço para entrar nesse departamento tão difícil para mim, tal. Mas é isso aí. Ela já aplica mais esforços para promover mudança no seu modus vivendi decidofílico. Porque está se falando de decidofilia, né? Falando decisão, tem que tocar nesse assunto. Então, a Recim é uma coisa meio profunda. É um contraponto, que às vezes a pessoa está falando, está achando que está abafando, fazendo isso. Digo, não. Você ainda está no estágio lá, está num degrauzinho lá atrás. Vamos ver a segunda parte. Vamos ver o capítulo da racinologia. Aí você vai ver, pô, realmente é diferente. Totalmente diferente. Aqui é um negócio mais externo e aqui já é uma coisa mais profunda. Então, todas essas palavras aqui, me parece que são 10, eu tenho esse cotejo para poder a pessoa saber de uma coisa e saber de outra. Você só sabe bem de um lado se souber o lado oposto. É como a questão das sinônimos. Você só sabe raciocinar o que é um sinônimo de uma definição, que acaba sendo definição, é uma extensão da definição, se você vê o outro lado, dentro da mesma correlação. Vermelho, o que você vai ver vermelho? Não, vermelho não é azul. Estamos falando de cores. Realmente, azul não é vermelho. Então, a pessoa já sente, né? Consciex. Estou falando aqui em consciex. Mas o que é o contrário de consciex? O que é isso? Aí eu falo em consim. Consim é o inverso, é antônimo, né? Então, tudo são... Mas o professor Valdo Vieira não dá pontó sem os seus nós. Antônio. Oi. Temos uma pergunta online do item anterior, autonomia, na página 6, item 6. Tá. Muito bom. No item Recim. Você quer ler o item e depois ver a dúvida dele? Né? Tá. Okay. Quer que eu vá na Recim? Bom. Falando sobre autonomia. Recim. Também para o caso da Recim,
eu estou dando aqui, mas isso também significa lá a condição ideal seria não esperar nenhuma imposição externa para fazer a reciclagem. Porque muita gente recicla porque o outro cobrou, a família cobrou. Depois de tanta cobrança, a pessoa resolve, não, tá bom, então daqui para frente eu vou deixar de fumar. Pô, mas espera aí, daqui a pouco esse cara vai fumar de novo, porque ele está atendendo uma imposição externa. Mas continuando aqui, desse modo, aplica-se o mesmo critério usado na RESEX, isto é, entre as 3 variáveis apresentadas, a melhor é pela forte vontade da própria consim, que eu acabei de falar em outras palavras. Não adianta nada eu ter uma imposição externa se aqui não partir de mim, da minha intraconsciencialidade. Porque quem manda mesmo em você, é o seu íntimo, é a sua intraconsciencialidade. Não é os outros, não. Os outros dão apenas pitacos. Você segue ou não. Você não é obrigado. Se conselho fosse assim tão valoroso, os conselhos não seriam dados gratuitamente. Porque o que mais tem é conselheiro, né? Eu acho que conselheiro se rendesse dinheiro, né? No Brasil, nós teríamos muitos conselheiros no Brasil, né? Até rende aí no lado sei lá, no lado jurídico, né? Continuando aqui. Mas, dessa vez, já com muito mais convicção íntima de decisões, jamais permitindo inferências de outrem ou externa, ao modo de quem ainda não tem tal domínio intraconsciencial. Ponto. A fraqueza decisória impede a reci necessária. Fraqueza, não. Franqueza. Então, essa última frase aqui é uma frase conclusiva do parágrafo. A fraqueza decisória impede a reci necessária. O que é a reci necessária? É aquela reci que está passando do limite. Já saiu, tem que sair do gerúndio. Ela é necessária. Tira o gerúndio de lado e entra na necessidade básica para aquele momento, para aquela ocasião, para aquele contexto, daquela consciência. É a necessária. Não é a que o pessoal quer, não é, vamos dizer assim, a ideal, é mais do que ideal, é necessária. O cara passou, é a fruta que está passando de ser tirada do pé, já está apodrecendo no galho. Ou, às vezes, até cai no chão, né? Tem mais alguma pergunta? Porque aí sempre se bate papo mesmo, porque fica sem graça eu começar a falar fica muito embatumada a temática. Dentro desse parágrafo, então, o Willy Leiva pergunta, na terceira linha ali, entre as 3 variáveis apresentadas, quais são essas 3 variáveis? Uma delas é a forte vontade da própria consim. Quais seriam, então, as outras duas? Mas tem aqui essas 3 variáveis? Ah, sim, entre as 3 variáveis apresentadas, que eu apresentei e peço do outro lado, não. Uma delas é a vontade, né? Que é o que está... Isso. Outra é sair da postergação. Porque muita gente quer fazer as coisas, mas posterga demais. Aí que eu digo que entra no gerúndio. E a outra seria a coragem para enfrentar. Porque decisão tem que ter coragem, gente. Decidir tem que ter... Inclusive, eu cito várias vezes aqui o livro do Vicenza, várias vezes. Eu tenho a impressão que depois de Festivaldo é o livro que eu mais cito. Tá? Coragem. Sem coragem, não há decidofilia. O que há é decidofobia. Sem coragem, não há nada disso. Alguma questão mais? Ou eu prossigo Por aqui? enquanto, pode... Obrigada. Bom. Então, não sei nem por onde, porque a gente está pegando, salteando, né? Vou tentar pegar aqui a primeira para ver se dá certo. Bom, a primeira aqui é alto caráter. O que é o alto caráter? Você ter caráter, esse alto está trazendo para você. É uma pessoa de caráter. Nós sabemos o que é uma pessoa de caráter, né? Aqui é o caráter de você mesmo. Não é o caráter com relação a outra pessoa. Página 4, pessoal. Página 4, né? Página 4, Página 4. Página 4 lá embaixo, número 1, é a primeira. Com relação à RESEX, a reciclagem
existencial, aquela que é extra, que é fora. Nesse tipo de reciclagem, que é a reciclagem mais fraca, porque eu primeiro defino lá em cima o que é recim, o que é ressex, está bem definido, tá? No livro está assim. A força presencial é fraca, quer dizer, praticamente não tem, ele não modifica nada o ambiente, ele é fraco, né? Demonstra no caráter de passividade e debilidade. Ainda prefere mexer apenas nos mini-trafares. Quer dizer, mini-trafares significa os nossos defeitos pequenininhos, né? Simples, pequeno. Vivendo a ociosidade dos trafores e importando-se pouco com os trafores. Ora, se o cara não liga muito para os trafores e não quer mexer nos mini-trafares, como é que ele vai adquirir traços positivos que ainda não tem na pessoa? Não dá. Essa pessoa teria que fazer o recim. Aqui eu cito aqui uma frase: não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. Confúcio, tá? Se você não mexe com a sua sujeira, é como se estivesse cometendo nova sujeira, né? Se eu não conserto o meu aparelho, que está quebrado, é como se eu estivesse quebrando mais aparelho, quer dizer, o negócio está desleixado, está por conta lá do... Né? Então, a recim, o contraponto da recim, para o mesmo alto caráter. No caso de quem pratica a técnica da recim, sua força presencial, novamente vem para é diferente, demonstrando através do forte caráter pessoal, ou do alto caráter. Nessa técnica, já é possível superar seus trafares, não mais mini-trafar, mas trafares, de verdade. E o mega-trafar mais rápido possível, né? Eu estou possível por minha conta. Evidenciando seus trafores ociosos, quer dizer, trazendo à tona seus trafores que estão lá apagadão, tal, meio quietão. Iniciando a aquisição de novos trafores e a identificação de trafais, ainda nessa existência humana, mediante as tomadas de decisão. Aqui eu faço aqui um joguete com trafares, porque trafares você combate, trafais você adquire, né? Você não pode combater uma coisa que você não tem ainda, né? Trafal. Vamos voltar para o espanhol. Trafal com L no final. Não é com U não, tá? Eles, se não tem na pessoa, não tem como combatê-los. Agora, os trafares, nós temos. Quem não tem trafar? E quem não tem trafó? E quem não tem trafó escondidinho? Ao modo daquele braseiro que tem aquela folija, aquela cinza em cima, que se põe um pé, você se corta, achando que está tudo legalzinho. Então, os trafores estão lá. Você não sabe se tem. As outras pessoas que indicam: Plantal, você sabia que você é bom nisso? Não sabia. Pois você é bom nisso. Isso é um trafó que a pessoa tem, indicado por terceiros, que você não sabia. Nem valoriza, não sabe, ou finge que não sabe, não valoriza. Às vezes está melhor passar, né? Não, são as pessoas que não assumem. Uma pergunta? Vou continuar. Tá. Com 5 cobaia, rapaz, ajuda todo mundo. Não, tá bom. Com 5 cobaia ajuda todo mundo. É um desafio, é um autoenfrentamento que você tem perante todas aquelas pessoas em volta. Tanto que quando eu faço divulgação com 5 cobaia, eu tenho um palavreado que eu digo lá na hora, que é fantástico. Você tira um pouco dessa autoimagem, né? Porque os nossos defeitos, eles são inescondíveis. E os colegas lá, que são tudo colegas, acabam sendo tudo amigos, né? Eles apontam nossos defeitos. Apontam nossos defeitos, apontam nossos valores, nossas coisas positivas, nossos trafores. E indicam coisas que podem ser adquiridas, né? De acordo com o andamento da carruagem, né? Então é fantástico. Eu acho que todo mundo deve passar pelo menos umas 5 vezes para começar com o cursinho cobaia. Adianta nada, você tem um EPICOM de alto nível, mas está lá tremendo as pernas para ir para o cursinho cobaia. Não é fácil.
enfrentar o consciente cobaia não é fácil assim. Precisa a pessoa estar bem, sabe? Tem muita gente boa por aí afora, pelo menos se diz que é boa, que não enfrenta o consciente cobaia. E é preciso fazer isso. Já fiz mais uns 20, 25, não sei bem não. Eu posso falar sobre isso aí, Antônia? Pode. Essa coisa da consciência cobaia é bem bacana por isso mesmo, né? Nós já fizemos, né? Eu sou dessa turma aí da conscienciometria também. E o que a gente vê, assim, que eu acho que é muito importante é o posicionamento também. Quando a gente é consciente cobaia a primeira vez, você fica meio sem saber onde você está pisando. Você vai aprender a ouvir o outro sobre você. E tem, bacana, uma quebra da autoimagem. Mas também você aprende que tem coisa que vem para você que não é seu. E você também aprende a colocar um limite no outro, entendeu? É bem bacana. Epa, pera lá, mas eu acho que isso aí é teu e não é meu. Então, eu acho que esse pensamento crítico, essa capacidade da gente saber o que é nosso e o que não é do outro, o consciente cobaia também, ao longo do tempo, né, nos dá a cancha para a gente saber discernir o que é do outro, porque às vezes a pessoa projeta, entendeu? Mas você fala, não, lamento, nem ecoa aqui, entendeu? Agora, isso aqui não. Tem coisas que quando são suas, por isso que é fantástico o campo da consciência, porque a conscienciometria é muito transparente. Quando é teu, aquilo cai como uma luva, entendeu? É a metria. Mas quando não é, a pessoa tem que saber se posicionar e falar que não é dela. É a metria. É você se desmanchar. Para não virar uma aceitação. Em números. Você se transforma na metrificação. Com certeza, com certeza. Falando em decisões, falando em metria, o tempo também está meio esgotadão aí, eu trouxe aqui, foi 18 questões, que é impossível se falar delas, extraídas do conscienciograma, no livro tem 100, com relação profícua, bem lado a lado, carne e unha. No caso aqui são 18 questões, não é impossível eu te explorar. São quantas? São 18, né? Mas no livro tem 100, tá, gente? Hã? Ah, não, o conscienciograma são 2.000, mas eu estou falando do livro e estou falando aqui do material. São 2.000 questões. Na verdade, a primeira e a última não são questões, mas a gente diz como se fossem questões, né? Porque, na verdade, são afirmações bem dentro do questionamento mesmo, né? Mas assim, como o tempo está bem esgotado, aqui eu tenho 18 questões que têm relação direta, inclusive falando de onde parte aquelas questões, no caso, se é do soma, se é do psicossoma, se é do mental soma, se é da liderança, e falando também do seu contexto e indicando as páginas devidas, né? Isso aqui está tal qual como está no conscienciograma, as referências, né? E a gente, como o tempo está bem... Está na hora já? E a gente vai passar para a voz da razão, é isso? Isso. A voz da razão de hoje é Emerson. Voz da razão significa dizer que é a voz que tem razão, tá? Tem razão de dizer, não tem... E que ele vai fazer uma síntese do que a gente falou aqui, tá bom? Pode começar. Então, aqui existem 2 tipos de decidofobia. Isso. A mais light e aquela que paralisa. Amanhecemos o dia tomando decisões. Você erra mais quando não toma a decisão. Toda decisão errada serve de aprendizado. Na dúvida, escolha o que é melhor para o grupo. Se você não decide, alguém decide por você. É isso aí. Sem vontade, você não toma decisão. Decidofilia não é precipitação. O decidofílico eficiente precisa de uma boa autoestima. A pessoa de personalidade forte tem facilidade em tomar decisões. Aceitar convite não é tomar decisão. O que faz a decisão é a autocognição. Não existe evolução sem a tomada de decisões. E a coragem leva à decidofilia. O que a gente faz com esses 15 minutos? Obrigada, Emerson. Está igual uma aula que eu dei na época dos P's. Terminei uma aula faltando meia hora. E a professora já disse, o que você vai fazer agora, cara? Eu digo, não foi fácil. Tive que fazer um enroleixo lá danado. Mas assim, gente, o tema é um tema instigante. É um tema que todos nós precisamos estar
numa condição de upgrade, né, nela, porque as decisões ela não é só para aquela pessoa que diz assim, essa pessoa aí é... Às vezes nós temos um pouquinho. Ela tem, todo mundo tem alguma dificuldade no seu modo de pensar, na sua autocognição. Uns mais e outros menos. Logicamente que a gente estuda o caso de mais profundidade, mas não é um assunto desprezível para toda a humanidade, não. Ele pelo contrário, nós temos que... Você vai encontrar pessoas dentro do seu meio, da sua família, com muitas dificuldades. Sabe, aquela pessoa que chega aos 40 anos de idade, morando na casa dos pais. É ou não é decisão um negócio desse? Mas ninguém percebe, ninguém consegue qualificá-lo como decidorfóbico. Vai dizer que ele é um malandro, vai dizer que ele é um cara que não quis fazer carreira, mas, na verdade, no âmago, a coisa, a gênese está lá, na dificuldade de tomar aquela decisão. Porque ele sabe que lá fora a coisa não é tão fácil como ter aquela roupinha lavada, cheirosinha, comidinha na mesa, essa coisa toda. A comodidade, ela nos deixam a entrar nesse nível de destofobia. Nós tem muitas desculpas pelo meio, né? Então, vamos explorar bem esse tema. O livro, eu penso que seja um livro didático, ele tem a sua espinha dorsal bem dentro desse crescendo, né? Crescendo mais ou menos racional, é passivo de muitas críticas, e as críticas elas nos ajudam, inclusive no final do fechamento, eu peço que me mandem as críticas, do meu e-mail, falo nisso aí, e aqui no final, aqui não dá para ler bem não, mas aqui eu digo assim, você poderá, se desejar, nos ajudar nessa empreitada tarística, através do e-mail, aí tem um e-mail aqui, antfontenelle@gmail.com. É um desafio, né? É um desafio. Aqui tem uma frasezinha para fechar também, não há ressex consolidada sem haver antes a recém autocrítica, que é do professor Valdo, né? Mas às vezes nem todo mundo consegue começar a fazer suas reciclagens pela recém. Depende do fôlego da pessoa. E às vezes, como foi falado no início, às vezes a mistura disso aí ajuda. A pessoa naquele momento não está podendo fazer uma recém profunda, mas já faz uma ressex, não pode parar. Está melhorzinho, já está conseguindo ter vamos dizer assim, uma autonomia decisória, aí aprofunda. Esse jogo de vai e vem não quer dizer que seja estanque, não. Há uma ponte entre uma coisa e outra, para você entrar conforme o caso, conforme a situação, conforme as pessoas. Às vezes você tem pessoas, quando você vai falar para uma pessoa, às vezes você tem que ir com calma, porque às vezes numa coisa mais pesada, você vai com tacape, com muita força, como é que é? E aquela pessoa aguenta aquele tacape? Às vezes a TARES passa da TARES, muita gente confunde a TARES com tacape. Ah, não, eu fiz a TARES. Sim, mas você estudou o cara primeiro? Ah, mas o professor Valdo faz isso aí. Tá, o professor Valdo é diferente, ele conhece a gente. O professor Valdo ele conhece, ele lê as energias, vê se aquela pessoa suporta ou não. Agora, vai uma pessoa que não tem essa bagagem toda, sob o ponto de vista do outro, do conhecimento do outro, sobre a cognição do outro, e vai dar aquela tacada, né? Aquela tacada você faz com que a pessoa não volte mais, às vezes. Tem muitos casos assim, tá? Tem muitas briguinhas surgidas por professores inexperientes nesse Brasil afora. Por quê? Porque não teve a devida tolerância. Não é fazer TACOM. Não é fazer TACOM. É fazer uma TARES conforme o outro, conforme a demanda do outro. E conforme as condições psicológicas de suportabilidade do outro. O outro não suporta aquilo, não está acostumado. Geralmente as pessoas não estão acostumadas com TARES, estão acostumadas com TACOM. Por quê? Todos nós já passamos por o processo da TACOM, dentro das religiões, quem não passou por isso? Então, tem ainda alguma coisa desse tipo. E às vezes a TACOM é gostosa pra caramba, deixa um consolo legal, né? Mas, infelizmente, ela não é suficiente para fazer mudanças profundas. Professor Antônio, nós gostaríamos demais de agradecer a sua participação, a sua disponibilidade aqui no Calepino. Lembrando que o seu livro recém-lançado
Decisões Evolutivas, está à venda tanto nas unidades da Conscienciologia, IPC, Editares, mas principalmente na Shopcons, isso, né? E também está disponível já na Amazon. Na Amazon. Então, sim. Quem tiver interesse em conhecer mais o seu trabalho, é só entrar lá. E quem tiver aqui em Foz do Iguaçu, tem aqui a Epígrafe, das visitas em OCAEC, aproveita para adquirir um livro. Perfeito. Gente, para registro nós tivemos 17 pessoas presencial, pico online foi quanto? 29 com 17, 46, ok. Muito bom. 319 pessoas alcançadas. Num primeiro momento, depois muitas outras pessoas acessam. Queríamos agradecer demais quem veio aqui prestigiar a atividade presencialmente, quem também está acompanhando online, né, que é bastante gente. E no domingo que vem a gente retoma aqui com o tema Conteúdo da Crítica, que foi o mais votado na semana passada. Eu falar sobre o conteúdo da crítica? Não, eu acho que assim, criticar, todo mundo critica. Tem que avaliar bem, o conteúdo, não é isso? De fato, a intencionalidade, a carga que está ali, a informação que está por trás daquilo que está sendo falado. Eu acho que a gente vai abordar a aula de uma maneira bem ampla, falando do conteúdo da crítica, mas falando também do ato de criticar em si. Eu acho que isso é extremamente importante. Nós vivemos um período da Conscienciologia que a gente tem que melhorar muito as nossas relações, aprofundar. E a gente não consegue aprofundar se a gente não tiver autenticidade. Só que tem que haver uma certa dosagem nesse conteúdo da crítica do que é falado. Eu acho que o tema da aula vai caminhar por aí. Tá bom? Gente, meu muito obrigado a todos. Obrigado também ao pessoal de São Paulo. A gente esteve ontem lá fazendo o lançamento do Calepino. Eu comento semana que vem. Mas muito obrigado a todos. Boa noite. Café, água e chá e bolo temos ali na nossa sala de convivência. Lembrando que a saída aqui do discernimento, até às 8 horas da noite a gente tem portaria. Ok? Obrigado a todos. Até a próxima. Muito obrigado a todos, tanto os presenciais como os não presenciais, né? E aqueles também que fizeram o acesso rápido também. Muito obrigado. Obrigado. É isso aí.